Olá, dando sequência aos vídeos do Setembro Amarelo, mês voltado à prevenção e orientação ao suicídio, vamos ao terceiro vídeo, Depressão e Suicídio na Infância e na Adolescência, falando hoje do suicídio infantil. Através do meu canal no YouTube, Psicóloga Marlene Venâncio. Peço, por favor, que deem o seu like, que compartilhem e que se inscrevam no canal, para que mais famílias possam ter acesso a essas informações que vão proteger nossas crianças e os jovens. O próximo vídeo será a respeito do suicídio na adolescência e o CUT, a automutilação. Então vejam os vídeos anteriores que já foram lançados e para que a gente possa dar prosseguimento no nosso trabalho. O suicídio na infância, você sabe, temos ouvido cada dia mais informações a respeito de crianças a partir dos 9 anos que têm se suicidado. Então vamos verificar por que hoje as crianças estão tão sobrecarregadas de atividades e informações. Elas são cobradas demais para serem bem-sucedidas. Nós simplesmente esperamos muito mais delas, sem saber a maturidade que depende de nós para amadurecer ao emocional dessa criança, para se preparar para as frustrações, para se preparar para as decepções, para as responsabilidades, para a disciplina. E tudo isso depende de você, pai, mãe, depende de você, educador, avó, familiares. Agora, quando as crianças não correspondem às nossas expectativas e elas mesmo, delas próprias, elas se sentem fracassadas, deprimidas. Dá para perceber claramente que elas ficam chateadas. E temos que aprender a dar atenção, porque senão o problema se agrava dia a dia até beirar o insuportável. E o sofrimento dessa criança vai ficar tão intenso que a vida para ela vai perder todo o sentido. A vida para ela não tem motivação. E essa depressão infantil, que todos duvidam, acham que é birra, que é manha, ela existe sim, pai, mãe, ela existe e ela está aumentando em todo o mundo de acordo com Andressa Basílio. Vamos colocar para vocês uma metáfora para que vocês possam entender. Um astronauta acaba de se deparar com a imensidão do espaço preso a uma nave espacial. E por algum motivo, as suas amarras de proteção são desfeitas. E ele não vê alternativa nenhuma, nem de voltar à nave e muito menos de retornar à Terra. Ele agora está à deriva na imensidão do espaço. Parem para pensar. O quanto isso é desesperador para você. Agora imaginem isso. Como que pode soar na cabeça de uma criança. Essa metáfora foi usada pelo psicólogo americano Douglas Riley para definir a sensação depressiva de uma criança. E no livro Criança Deprimida, que é um guia para pais resgatarem os filhos, que é feito em tradução livre, um especialista explica que pensamentos negativos, como tipo ninguém gosta de mim, sou inferior, a morte é a melhor saída, é por minha causa que meus pais estão brigando, é por minha causa que minha mãe está triste. Olha, todos esses atributos não são restritos somente aos adultos de pensar e se sentirem culpados. As crianças também se sentem. E a depressão nas crianças e nos adolescentes tem aumentado consideravelmente em todo o mundo. Como nos mostram dados médicos divulgados recentemente
pela Organização Mundial de Saúde. No guia do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados do Reino Unido, eles alertaram que já são mais de 80 mil crianças da região deles diagnosticadas anualmente, e 8 mil delas menores que 10 anos. Então, como nós podemos verificar, não é mais o atributo do adulto, mas sim da criança. E o que está por trás, gente, dessa epidemia? Como eu falei nos vídeos anteriores, que vocês assistam, que vocês vão entender como que surge essa depressão, como que chega-se até a planejar o suicídio. Os transtornos mentais, eles podem ser acionados por qualquer gatilho, por qualquer situação ou experiência frustrante que a criança esteja enfrentando. Vamos dar exemplo: a separação dos pais, a morte de algum ente querido, um bullying na escola, abandono, abusos físicos ou psicológicos, mudanças bruscas, alterações de padrão de vida. Então, tudo isso voltado à falta de atenção, de carinho, de acolhimento, de disciplina dentro do lar, tudo isso vai acentuar cada vez mais esses transtornos mentais. Também está ligado a isso o estilo de vida que levamos, que também manifesta a doença. Isso nos explica Marco Antônio Bessa, que é psiquiatra do Hospital Pequeno Príncipe, aqui no Paraná. Nos diz que muitas crianças estão com a agenda lotada de compromissos. E o que acontece com isso? Isso eleva o grau de estresse da criança. Elas dormem mais tarde, elas ficam fechadas em ambientes como apartamentos, shopping, usam aparelhos eletrônicos o tempo todo para ficarem quietos, para não dar trabalho, sob o risco do aumento da ansiedade e também restringindo o contato social e, consequentemente, convivendo muito menos com os pais. Pai, mãe, não é só tristeza. Você está triste? Vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Não é só tristeza. Tem que averiguar. O quadro depressivo de um adulto é muito diferente do quadro depressivo de uma criança. Enquanto o adulto sofre com as alterações de humor, falta de prazer de viver, não consegue executar tarefas, o recolhimento dentro de si mesmo, as alterações de sono, de apetite, as crianças nem sempre dão esses sinais tão característicos. E como me explica Ivete Gattas, que é coordenadora da Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Unifesp, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, é mais comum a criança apresentar irritabilidade, agitação, explosões de raiva e agressividade, tristeza, sensação de culpa e melancolia. Para vocês verem como é diferente. E a gente acha que é manha, a gente acha que é malcriação, ela reage agressivamente à nossa atitude, mas ela não está sabendo se expressar, porque ela não consegue mostrar o sentimento dela, nem mesmo ela consegue identificar esse sentimento. E o que também acontece, que nos diz, a depressão, na verdade, é confundida com TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Então, por isto que é fundamental que se procure um profissional especializado. É muito grave se erros de diagnóstico e de tratamento não forem feitos adequadamente, porque eles podem mascarar o sintoma e até mesmo agravar o quadro. E quanto mais tempo nós levarmos para tratar, para identificar, pior vai ficar. E pior ainda se chegar na adolescência com esses sintomas e com a depressão já em um quadro elevado. É claro
Claro, pai e mãe, que assim como nós, a criança também não está imune à tristeza. Claro que a criança se sente triste. Ela acorda sem vontade de se relacionar com as pessoas, acorda de mau humor. E eu sempre pergunto, por que que nós podemos descarregar nosso mau humor? A gente pode ficar quieto no canto, me deixa quieto. E a criança não. Nessa hora, a criança precisa dos braços amorosos e carinhosos de pai e mãe, de avó, de avô, e não dizer que é frescura. Para de frescura, criança, para de frescura, menino. Então, o que se aconselha é a gente tentar entender esse contexto do teu filho, principalmente se a gente observar quanto tempo dura esses sentimentos. Se mais ou menos de um mês passar, já se torna preocupante. A intensidade e de que maneira eles estão afetando a vida dessa criança. Então, pai, preste atenção no seu filho, porque só assim você vai notar que algo mudou. Porque mesmo que ele não saiba exatamente o que é, o que você observar que alguma coisa está diferente, já serve de um alerta, nos dizem os especialistas. E é possível evitar sim. Acreditem. Senão nós não teríamos tantas matérias a respeito, que vocês podem ler, podem ouvir, podem pesquisar. É possível evitar, assim como existem fatores facilitadores do transtorno depressivo, que foi os que eu citei anteriormente, tem outros protetores. Isso significa o quê? Que o aparecimento da doença, ela está intimamente ligado a uma equação de equilíbrio dessa balança. Mesmo que a criança tenha propensão genética, como eu disse no vídeo da depressão, que é o vídeo número 1 da série do suicídio na infância e na adolescência, mesmo que essa criança tenha uma propensão genética e que ela viva num ambiente pouco favorável, ela pode não desenvolver esse quadro e vice-versa. Basta a gente tomar as providências necessárias. Um bom funcionamento cognitivo, a estabilidade e organização familiar, um ambiente amoroso, a ausência de fatos estressantes na vida da criança, contribui para a prevenção. Aí você vai me falar, como? Nesse período de pandemia, 6 meses e meio reclusos em casa, com criança estudando em casa, os pais trabalhando em casa, responsabilidade do lar, muitas vezes nem a empregada pode vir. Compreendo. Mas se nós fomos colocados nessa condição, é para aprendizado. Nós estávamos em nome de não sei o que material, conquistas, sucesso, bem-sucedido, ter. Nós estávamos cada vez mais distantes dos nossos filhos e cada vez mais distantes do nosso companheiro, de nossa companheira. Então a vida nos está dando uma oportunidade de olhar nos olhos dessas crianças, de olhar nos olhos de esposo e de esposa, de aprender a criar disciplina, horário, meia hora que você fique com seu filho, que você brinque, que você dê risada, que você brinque de cabana, que você brinque de jogar um jogo, quebra-cabeça, pintar, não importa. Meia hora e faça um contrato com ele. Olha, agora o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar. De noite, todo mundo participa do encerramento do dia, se possível sem televisão. Coloquem as crianças na casa, na cama, leiam um livro. O adolescente pode participar do encerramento do dia, ajudando nas tarefas para não acumular para o dia seguinte, e isso vai ser um lar bem mais harmonioso para que a gente possa tratar esses seres. Isso já é tratamento. E todos eles podem ser construídos e reforçados em casas, por você e por toda a família. Tudo isso pode ser. Sentem,
Quando vocês estavam na empresa, não tinha planilha de distribuição de tarefa, não tinha a hierarquia ali, o que cada um vai fazer, que posição ocupa. Está na hora de aplicar o que você aplica com tanta categoria, com tanto conhecimento, com tanta responsabilidade na empresa, aplique agora isso na sua casa. Pela empresa, tudo nós fazemos para nos dar bem e não ser mandado embora. Agora, em casa, quem vai embora são os nossos filhos. Então, lembre-se, a criança que cresce com amor, com carinho, que recebe atenção, que recebe a proteção dos pais, ela dificilmente vai enfrentar problemas de comportamento ou de desenvolvimento. E mesmo que elas enfrentem algum distúrbio que sempre tem, vão ser muito mais fáceis superados. E pai, mãe, o preconceito ainda é muito grande. A ausência de sintomas clínicos por si só já dificulta a detecção do problema. Agora, se nós aliarmos a isso o número de médicos especializados no tratamento mental de crianças e adolescentes, ainda é pequeno, infelizmente. Pouco mais de 400 em todo o país, concentrados nas regiões Sudeste e Sul. Mas também é preciso dizer que a depressão, da mesma forma que outros transtornos mentais, carrega o estigma da frescura, fase, preguiça, falta de vontade e, pior ainda, doença de louco. E isso acaba dificultando o reconhecimento da doença por parte dos pais e também acaba afastando a possibilidade desses pais buscarem ajuda. E quando a criança, o jovem, o adolescente vê que nem o pai acredita na dor dela, o que acontece? Essa criança vai ficar cada vez mais embotada, mais para dentro de si própria. E ainda há reserva e desinformação das pessoas em relação a esses especialistas. Até muitas vezes médicos clínicos, pediatras, preferem encaminhar a criança para outros tipos de tratamento. E os pais ainda, por sua vez, acham que psiquiatra é médico de louco, que eu falei lá no vídeo da depressão. E tem também o medo em relação ao uso de medicamentos, de que eles causem dependência, que causem efeitos colaterais. Então é importante que você saiba que existem medicamentos e dosagens específicas para cada faixa etária. E além de tudo, nem sempre a depressão infantil vai ser tratada com remédios. Nós temos hoje a medicina alternativa, temos homeopatia. Gente, tem muitas formas de se tratar uma criança. E os quadros mais leves ou então moderados também podem ser contidos somente com psicoterapia. Sou fascinada pela minha profissão, pela psicologia. E amo ainda hoje, para mim é regra, um psicodiagnóstico. Porque no psicodiagnóstico nós lemos ao indivíduo, até adulto, aonde que está voltado os conflitos, como que ele está perante a família, com qual que ele tem mais dificuldade, qual o nível de ansiedade, quais as predisposições, como está o intelectual e o emocional ou vice-versa. Tudo isso nós podemos detectar com o psicodiagnóstico. Então vamos quebrar esse preconceito, esse tabu, vamos estar mais presente um na vida do outro nesse momento tão precioso que nós estamos obrigatoriamente parados para refletir. E colaborem. Assistam os vídeos anteriores, deem o seu like, se inscrevam no canal, porque só assim o YouTube vai divulgar muito mais trabalhos importantíssimos que as famílias estão precisando hoje, que muitas vezes não têm acesso. Compartilhem. Compartilhem com familiares, com amigos, com pessoas dos contatos de vocês, do prédio de vocês. E eu gostaria de agradecer e pedir
para que possam realmente contribuir para elevarmos o acesso a esses vídeos. Muito obrigada, e o próximo vídeo será a respeito do suicídio na adolescência e a automutilação. Cut.